A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. É manhã de domingo, manhã de encontro, de edificação. Para nós é um motivo de alegria estarmos de volta também, depois desse tempo aí de pandemia, de quarentena, né? De pandemia não, de quarentena. A gente está passando aí pela prova do Covid, mas Deus tem nos guardado, estamos aí em plena recuperação. Quero agradecer você que orou por nós, amém? Mas está na hora de estar de volta e vamos lá para essa manhã tão poderosa que assim eu sinto falta. Eu não sei quanto a você, mas se você sentir falta, deixe seu comentário aí. Eu sinto falta também. A gente junto está crescendo no aprendizado aí, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, amém? Faz a sua inscrição, deixa seu like, toca no sininho para ser avisado aí todas as vezes que nós estivermos aí fazendo uma transmissão ou tivermos uma postagem entrando no ar. E seja um missionário, compartilhe o nosso canal, compartilhe essas lições preciosas com alguém, deixa Deus te usar, tá bom? Seja um colaborador do nosso canal e nos ajude a crescer aí nas redes sociais, tá bom? Conto com a tua ajuda, conto aí da sua cooperação, em nome de Jesus. Hoje a gente quer compartilhar, né, essa terceira palavra dentro da série que nós estamos estudando sobre um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos numa minissérie dentro dessa série chamada O Cristão e a Sua Salvação. E hoje é o nosso terceiro encontro dessa minissérie. E hoje eu quero falar sobre o senhorio de Cristo. Então fica com a gente até o final, a ser algo que vai edificar a tua vida poderosamente, entender sobre o que é Jesus ser o Senhor da nossa vida, o que é o Senhor Jesus ser o Senhor da tua vida. Então permanece com a gente aí e vamos juntos ser edificados em nome de Jesus. Mas antes de começar a nossa lição, como já é de costume, vamos estar falando com Deus, pedir ao Espírito Santo também para estar nos direcionando nessa lição, nesta manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos te louvar por esta manhã tão preciosa, por este momento, Senhor, de aprender da tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, tão ricos, Senhor, tão cheios, Pai querido, de instrução, Senhor, a qual nos faz a cada dia mais conhecer, Senhor, o teu projeto. Estamos na escola do Espírito Santo, que o Senhor possa estar se revelando, Senhor Deus, revelando a nós o saber, Pai, para a glória do teu nome. Queremos ser edificados nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos estudado a condição do homem por causa do pecado. E como que Deus nos proveu para mim, proveu para você, proveu para nós os meios para a nossa salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. É isso que nós temos estudado nesses últimos dias, nesses últimos domingos, estudando aí sobre esse processo do homem caído, agora um homem de volta à comunhão com Deus. Nós temos afirmado, tá, que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele está exaltado à destra do Pai. Tá? Ele está sentado à direita do Pai. E hoje ele não será. Hoje ele é. Apocalipse capítulo 17, verso 14, faz essa declaração. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém? Então assim, Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso nós queremos falar aí sobre esse senhorio de Cristo na nossa vida, esse senhorio de Cristo sobre a humanidade. Tá? A intervenção de Deus, ela culminou nisso. A intervenção de Deus no status do homem caído, Deus intervém nessa história e glorifica o nome dele. É isso que eu penso, tá? Deus, ele quer glorificar o nome dele na vida do ser humano, ele quer glorificar o seu nome, o nome dele na tua vida. E então todo esse processo culmina numa grande vitória para nós.
Porque quem era para estar morto era nós, quem era para ter a consequência do pecado era nós. Mas Cristo veio e culminou isso, ele pagou o preço dos nossos pecados e hoje nós somos perdoados pelos nossos pecados, não precisamos mais morrer por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do preço que ele pagou para nós. Então a gente precisa definir esses conceitos sobre o senhorio de Cristo, o que significa ter a Jesus como Senhor, para a gente saber o rumo de nossas vidas, qual é o processo de nossas vidas, para a gente saber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Tá? Então, o primeiro conceito que eu quero que você entenda é que Jesus, ele é o meu amo. O amo aqui é no significado de Senhor absoluto. O Senhor Jesus Cristo, ele é o meu Senhor absoluto. O cara experimentado em falar sobre esse negócio de ter Jesus como Senhor é o próprio apóstolo Paulo, tá? Ele tomou esse posicionamento entendendo o que? Quando nós confessamos que ele, Jesus, tem toda a autoridade em nossa vida, a gente está declarando isso. Ele é meu dono, ele é o meu amo, ele é o meu Senhor. Tá? Então, nesse processo de ser Senhor, nós nos tornamos servos de Jesus. Em vários textos, Deus fala sobre isso. Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo e Timóteo, ele declara assim, servos de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, 10. Tem muitos textos que a gente possa ler, tá? Mas não vamos me ater muito ao texto, mas que você possa ler aí as referências depois. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. João 17, 3, amém? Tá? São textos que falam aí muito forte. Por exemplo, a vida eterna é essa, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Precisamos trabalhar isso, entender sobre Jesus, o meu amo, tá? Ele é o meu dono, ele é o meu Senhor. Ele, talvez a palavra que é Kyrios, tá? Ele é o meu Senhor. Tá? E ser Senhor é Jesus, é ser o soberano. Quando nós confessamos que ele está sobre tudo e tem controle de nossas vidas, nós declaramos que Jesus, ele é o soberano de nossas vidas. Ele tem a soberania em nossas vidas. Amém? Jesus é aquele que vive, reina, que tem um domínio e controle sobre as nossas vidas. Não que venhamos ser, queridos, marionetes de Jesus, não é isso. Mas ele nos comprou. Nosso caminho era o caminho de morte, o nosso caminho era o caminho do pecado, o nosso caminho era o caminho de ficar eternamente separado de Deus, nosso caminho era para estar nas garras do maligno, mas Jesus, ele nos comprou, ele pagou o preço do nosso pecado, ele pagou o salário do nosso pecado, ele pagou com a sua morte. Amém? Então, ele é o soberano sobre tudo. Definir que Jesus, então, ele é meu amo, é definir que Jesus, ele é soberano, definir que Jesus Cristo, ele é o meu dono. E se ele é meu dono, como você é dono de alguma coisa, você tem a propriedade de alguma coisa. Jesus Cristo, ele tem a sua propriedade. Eu sou propriedade dele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence a Jesus. Amém? Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Você é exclusividade do Senhor. Ele te viu, ele te amou e ele pagou o preço, te comprou. Amém? Você é propriedade exclusiva dele agora. Você é dele. Amém? Salomão fala algumas coisas muito fortes assim, né? Isso representa ali a igreja e Cristo, ele falando ali com a Sulamita, ele fala, né? Sulamita fala, eu sou do seu amado, né? Então assim, que é isso, eu sou do meu amado, é isso que eu quero te dizer, eu sou propriedade dele, tá? Ele é meu dono. Então, alguns exemplos no qual Jesus se apresenta e ele é reconhecido como o Senhor diante das pessoas que estiveram com ele, para que a gente possa realmente entender
E até mesmo se perguntar: Jesus Cristo realmente ele é o meu dono? Jesus Cristo realmente ele é soberano em minha vida, ele tem a soberania da minha vida, ele é meu Senhor, ele é meu amo. Como é que é essa relação sua do Senhor Jesus Cristo com você? Como é que é esse relacionamento? É para a gente poder pensar. Por exemplo, Paulo lá, ele em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 6, Paulo ele fala, Paulo falando, ele declara assim: Senhor, o que queres que faça? Ele está reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, ele está perguntando: o que o Senhor quer que, que a gente faça? Simão e André, quando ouviram de Jesus, em Marcos capítulo 1, eles deixaram logo as suas redes e seguiram ao Senhor. Quando Zaqueu ali ouve a ordem de Jesus, fala assim: Zaqueu, desce imediatamente. Em Lucas capítulo 19, Zaqueu vai, Zaqueu desce, Zaqueu obedece a ordem do Senhor Jesus. E quando Jesus fala com os discípulos em Marcos capítulo 2, 14, ele fala assim para Mateus: segue-me, segue-me. E o discípulo seguiu. Então, olha bem, para a gente poder ver qual era a reação das pessoas quando se relacionavam com Jesus. Reconheciam o senhorio dele, reconheciam a soberania dele e o seguiam. Amém? Então, eu quero que você comece nessa manhã, nesse encontro de edificação, nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo, avaliar como é que anda a sua vida. É Cristo realmente o Senhor, o amo absoluto da sua vida? A gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar, a gente pode testificar, a gente pode ganhar as almas, a gente pode pregar, a gente pode falar em línguas, a gente pode fazer boas obras, contudo, não seguir fazendo na nossa própria vida a vontade do Senhor nos leva ao quê? A renegar o senhorio dele sobre nossas vidas. Se a gente quer fazer a nossa própria vontade, nós renegamos a vontade do Senhor na nossa vida. E é isso que a gente precisa começar a avaliar. Eu estou renegando a vontade do Senhor na minha vida? Eu estou renegando a minha vontade para que eu faça aquilo que Cristo quer que eu faça? Eu verdadeiramente me ponho como Ele sendo o meu Senhor absoluto? É livre-arbítrio, tá? Ele não força, ele não vai te colocar num cárcere privado por causa das suas escolhas. Nós colhemos os resultados das nossas escolhas amanhã. Mas ele te dá livre-arbítrio, liberdade de escolher se você quer fazer a sua própria vontade ou se você quer fazer a vontade de Deus. Então, eu quero te fazer pensar: qual o teu lema como homem ou mulher de Deus? Todos nós nascemos no reino das trevas, essa é a grande verdade. E passamos para o reino da luz através do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino da luz, aleluia. Agora, qual que é o seu lema dentro daquilo que você vive? Por exemplo, o lema do reino das trevas é: viva como queira. Consegue entender? Como é que você está vivendo a sua vida cristã? Qual o lema que você está tendo? Você está assim: eu quero viver como eu quero, como eu desejo viver, eu quero viver do meu jeito, eu quero viver segundo os meus padrões, eu quero viver segundo as minhas vontades? Então, o que vive segundo o seu próprio critério, a si mesmo, se engana, pois pensa que tudo irá bem e, em realidade,
essa vida acaba se destruindo, acaba caindo no laço do diabo. Por exemplo, João capítulo 10, verso 10, fala que o inimigo das nossas vidas, ele veio o quê? Para nos roubar, para matar e para destruir. Então, ele não reconhece a Deus, o inimigo não reconhece a Deus, nem toma em conta que ele está aprisionado. Então, quem quer viver como quer, na verdade, vive escravizado. Quem quer viver como quer, na verdade, termina aprisionado. É essa a grande verdade. Nós nos tornamos escravos do diabo. Se a gente não reconhece a soberania de Jesus, se a gente não reconhece o plano de Deus, a gente acaba sendo aprisionado. O diabo, o inimigo das nossas vidas, ele quer nos aprisionar. E a grande verdade é que todos nascemos então no reino das trevas, e se não for por Jesus, nós vamos continuar no reino das trevas. Pensa bem, 1 João capítulo 3, verso 8 diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Outro texto muito poderoso, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, olha bem, se você decide viver como você quer viver, você vai terminar vivendo oprimido pelo diabo, tá? Pelo maligno, pelo inimigo da tua vida. Mas Jesus veio para desfazer aí toda essa obra. Mas tem gente que quer viver no lema do reino das trevas, tá? Eu espero que você não queira viver como você quer viver, tá? Eu espero que você não queira viver no lema do reino das trevas. Agora, o reino da luz é viva como ele quer. O reino da luz é viva como ele quer. Deus tem plano para nós, Deus tem caminho para que a gente possa viver. E Ele quer que a gente tenha uma vida e tenha uma vida em abundância. João 10,10, o próprio Jesus falou isso. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, como sabemos a que reino nós pertencemos? Que lema se cumpre na minha vida? Se a gente começar a ter entendimento, isso vai determinar a minha direção. Todos nós somos descendentes de Adão, um pecador. Portanto, eu sou pecador. Mas Deus quer dar-me uma nova identidade. Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer nos fazer agora como seu filho. E quer agora nos colocar, nos conduzir, nos trazer para o reino da luz. E é por isso que ele envia o Senhor Jesus Cristo, para que todos nós pudéssemos segui-lo e sermos seus discípulos. E aí então que? Saindo do reino das trevas para o reino da luz. Saindo do princípio às vezes, deixa a vida me levar, vou viver como eu quero, para andar diante dos princípios do reino de Deus. A gente quer desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós, mas a gente não quer alinhar a nossa vida segundo aquilo que Deus quer. É como pai e um filho. Você como pai, se seu filho está todo torto, está todo errado, você faz tudo para ele, conduz tudo para ele, você dá tudo para ele que ele quer? Ou você começa a podar algumas coisas para ele poder endireitar os caminhos dele? Deus quer que você experimente tudo o que Ele tem preparado para você. Deus quer que você experimente tudo aquilo que Ele tem sonhado. Mas para que eu experimente tudo o que Ele tem sonhado, eu preciso viver como Ele quer que eu viva.
para que eu possa desfrutar tudo aquilo que Ele tem para mim. São escolhas, tá? É livre-arbítrio. Escolhas, como um pai também faz com seu filho. Se você não estudar, não adianta que no final do ano não vai chegar aquele presente. Vou colocar assim entre aspas, tá? De uma maneira assim, para que você possa entender. Muita gente quer as bênçãos de Deus, quer as coisas de Deus, quer a prosperidade de Deus, quer as vitórias de Deus, mas não quer andar segundo o curso que ele quer. Por exemplo, desculpa, mas olha bem um exemplo. Tem muita gente que quer prosperar financeiramente, mas não quer dizimar. Como é que vai haver prosperidade? Como é que Deus vai repreender o devorador que consome, que vai consumir, tá? A sua renda se você não é fiel? Desculpa, dízimo não é só para o Antigo Testamento, não, é para o Novo também, tá? Ele foi criado antes do Antigo, tá bom? Então, é para a nossa época também. Então, assim, eu quero desfrutar das coisas de Deus, mas eu não quero se submeter a Ele. Eu quero ser curado, mas eu não quero sair do caminho do pecado. Eu quero ser liberto, mas quero continuar vivendo naquilo que me deixa preso. Eu não consigo entender e conceber um Deus que não tem seus parâmetros. E eu acho, querido, que nós estamos muito errados. A gente quer viver como a gente quer, ao invés de viver como Ele quer. Desculpa, mas eu acho que a gente está vivendo muito mais o reino das trevas, no lema do reino das trevas, ainda pensando que estamos ainda caminhando, olha, presta bem atenção, ainda caminhando no reino da luz, tá? Mas ainda a gente está muito preso no reino das trevas. Vou dar um exemplo dessa comparação aqui. É o povo saindo do Egito, indo para a terra prometida, mas com a mentalidade do Egito. Desculpa, queridos. A gente precisa começar a mudar isso. Deus, Ele quer te dar uma nova identidade. Declara isso aí. Deus quer me dar uma nova identidade. Mas para que eu adquira essa nova identidade, eu preciso mudar minha maneira de pensar. Eu preciso mudar. Jesus Cristo, Ele foi ao reino das trevas e nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Para isso que Ele veio. Essa é a grande realidade. Então, quando nós entramos para o reino da luz, a obra do novo nascimento é o grande milagre de Deus na nossa vida. E essa é uma obra que só o Senhor Jesus Cristo pode fazer. Ela é exclusiva dele. Mas para que a semente do Evangelho possa produzir bons frutos, que é isso que Jesus fez, trazer as boas novas, ela precisa cair em boa terra. Ou seja, ela precisa cair num coração que esteja disposto a dizer o quê? Sim ao Senhor em tudo. É isso o X da questão. Nós não queremos dizer sim ao Senhor em tudo. Nós queremos dizer sim ao Senhor nas coisas que nos convém dizer. Nós queremos dizer sim ao Senhor nas coisas que é bom para nós. Nós queremos dizer sim ao Senhor nas coisas que nos dão prazer, que nos geram prazer. Nós queremos dizer sim ao Senhor as coisas que são as nossas vontades. E esse é o grande perigo. Vivemos no reino das trevas ou vivemos no reino? Nós vivemos no reino, mas vivemos como lema no reino das trevas ou lema no reino da luz? Presta bem atenção. Se nós estamos dispostos a dizer sim ao Senhor em tudo, um coração que utiliza o seu livre-arbítrio para seguir Jesus Cristo, alcançam condições poderosas diante de Deus. Eu decidi escolher dizer sim ao senhorio de Cristo. E eu decidi dizer sim e obedecer o que Ele tem para mim.
A gente é muito resistente, queridos. A grande verdade é essa. Nós estamos caminhando para a Terra Prometida, mas ainda estamos muito vinculados às coisas do Egito. O dia que você aprender, tá, a se desvincular das coisas do Egito, você vai experimentar o melhor de Deus nessa caminhada para a Terra Prometida. E eu acredito nisso poderosamente. Ainda existem ranças na gente que precisa ser tratada, tá bom? Ainda existem coisas na gente que precisa ser trabalhada e nós estamos sendo trabalhados. Mas no meu coração, eu preciso estar disposto para isso. Vejamos como entrar no reino da luz. Primeira coisa, nos arrependemos de todo o coração. Então, para entrar no reino da luz, eu preciso de me arrepender de todo o coração. Nós devemos nos arrepender não só de alguns pecados que temos feito, mas de haver vivido toda a nossa vida em rebeldia com Deus. O arrependimento, ele quer dizer uma mudança de atitude para com Deus. Isso que é muito forte para a gente poder entender. O meu coração, ele precisa ter uma mudança de atitude para com Deus. Isso é um arrependimento genuíno na nossa vida. Marcos, capítulo 1, texto para a gente poder estar analisando aqui um pouquinho, verso 14 e 15, assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha o chamado de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, arrependa da sua atitude para com Deus e acredite no Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, Pedro se levantou poderosamente, verso 38, e disse assim, ó: arrependei-vos a cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é um arrependimento em relação ao seu coração a Deus, porque nós pecamos contra Deus. Então, arrependa para perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões em relação a Deus. Amém, queridos? Então, viver no reino da luz é viver em coração quebrantado e arrependido diante de Deus por conta de outrora a nossa vida pecaminosa. Atos dos Apóstolos 17:30 fala assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, enquanto éramos ignorantes, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, a mensagem anunciada à humanidade, agora ninguém se torna ignorante, é que se arrependa. Então, se eu não se arrepender com todo o meu coração do caminho errado que eu ando andando, vivendo em relação a Deus, eu não vou viver o reino da luz. A rebeldia é o desconhecimento da autoridade estabelecida. Preste bem atenção aí, você que gosta de anotar. A rebeldia é o desconhecimento da autoridade estabelecida. Como Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, eles desobedeceram, foram rebeldes. Deixa eu te dizer, queridos, muitos querem ser livres e viver à sua maneira. Não querem que ninguém os mande, e essa atitude de autossuficiência, de independência de Deus, é a mãe de todos os pecados. Essa é a mãe de todos os pecados.
Esse desejar de viver autossuficiente, viver independente, tá? Sem se prestar conta a Deus. Esse é um perigo para a humanidade, esse é um perigo para as nossas vidas. Eu acho lindo Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, diz assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andássemos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, ou em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Sois salvos, aleluia! Olha bem o que ele vê. Ele olha para nós, nosso status de pecador, mas mesmo assim ele não quer nos abandonar e ele provê um tempo de reconciliação. Então, diante do governo de Deus, do senhorio de Jesus, amém, só há duas opções. Eu vivo como eu quero ou como ele quer. Olha bem, preste bem atenção, queridos. Eu falar para alguém que não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, isso se torna-se até duro, porque normalmente a gente quer viver do jeito que a gente quer viver, deixa a vida me levar. Mas fazer essa pergunta para alguém que está rumo a Canaã é perguntar: você quer continuar no Egito ou você quer realmente entrar em Canaã? Queridos, eu quero viver como eu quero ou quero viver como ele quer? São duas classes de pessoas. As que dizem a Deus: faça-se a sua vontade, e aqueles a qual Deus lhe diz por último: faça-se a sua vontade. Qual grupo você pertence? Preste bem atenção, queridos. Eu quero ser conduzido ou eu quero conduzir? Ele é meu Senhor. Eu quero que ele me conduza ou eu quero conduzir e ele deixa de ser meu Senhor? É uma relação muito forte que hoje eu vejo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, filhos. A gente quer fazer a nossa vontade, você quer fazer a sua vontade. Hoje Deus usa os pastores. Deus usa, não quero puxar sardinha para o meu prato não, porque eu nem gosto de sardinha se não for frita, tá? Sardinha enlatada eu detesto. Se for frito eu ainda como, mas eu não quero puxar a sardinha para o meu lado não. Mas sabe, se o seu pastor te dá a direção, você quer fazer a direção que o seu pastor dá ou você quer fazer aquilo que você quer fazer? O seu pastor é um homem de Deus? O seu pastor é um enviado de Deus? É um representante de Deus? Ou você não vê mais ele como isso? E aí você quer fazer segundo a sua vontade. Queridos, olha, desculpa, mas hoje a gente está vivendo uma coisa muito forte em relação a isso. A gente ouve as pessoas tomando decisões, às vezes mudando o rumo nas suas vidas, porque querem fazer as suas vontades. Não querem seguir uma direção, não querem ouvir a voz do seu pastor. Consegue entender isso? Porque às vezes você não consegue ouvir Deus falar. Aí Deus fala através do seu pastor e você não consegue ouvir o seu pastor. Aí Deus fala através do seu discipulador, você não consegue ouvir o seu discipulador. Por quê? Porque você quer sempre fazer a sua vontade.
E desculpa, se a gente te travar naquilo que você quer, você vai embora. É assim que a gente vê as coisas hoje acontecendo. Eu vou mudar de igreja. É assim que a gente está. E lidar com o ser humano, eu vou te dizer, por mais liberdade que você dá, quer crescer, vê o caminho que você quer crescer, quer fazer, vê o que você quer fazer, quer se envolver, vê aonde você quer se envolver. Então, quando você dá um excesso de liberdade, nem isso a pessoa consegue se colocar, nem isso a pessoa consegue se posicionar para entender qual é a sua vontade. Querido, Deus tem um direcionamento para nós. Mas a gente quer sempre fazer a nossa vontade. A gente não quer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Entende? Na casa de Deus, queridos, aonde você está se encaixando, aonde você está trabalhando, prossiga no alvo, prossiga no propósito. Será que é a minha vontade de Deus? Se Deus te colocou ali, é porque é a vontade dele. Entenda isso. Mas aí a gente quer fazer a nossa vontade. O ser humano está sofrendo muito por causa disso. Os cristãos, tá? Estão sofrendo muito por causa disso. É muito sério, tá, querido? Bem, é muito sério. Não sei nem por que eu entrei por essa vertente aqui, mas é que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente nessa manhã, tá, queridos? Negar a nós mesmos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Vamos ler esse texto. O Espírito de Deus está falando contigo aí, vai dando glória a Deus, viu, querido? Marcos capítulo 8. Longe de mim de querer fazer as coisas na minha vontade. Oh, Jesus, toma conta. Marcos capítulo 8, verso 34. Olha o que diz aqui, ó. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então nos fala de negar a nós mesmos. Sabe, negar a nós mesmos significa que não sou eu o centro da minha vida, mas é Cristo o centro da minha vida. Antes eu me esforçava para mim, ganhava dinheiro para mim. Agora, diante de tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para Cristo, é para o reino. Isso é o verdadeiro arrependimento na vida do cristão. Então, essa manhã eu quero te dar essa sacudida, se é que eu posso te dar essa sacudida, para você rever os seus conceitos, para você rever as suas tomadas de decisão, para você rever o que você está fazendo. Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você, mas Ele é o Senhor. Agora, você não está querendo aceitar o senhorio dele. Quais são os passos, pastor William, para um verdadeiro arrependimento? Porque eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender desse autodomínio, desse domínio próprio das minhas vontades, do meu querer, do que ser, do que fazer. Eu quero me arrepender disso. Primeira coisa, então, a gente precisa se humilhar diante de Deus e nos entregar a Ele para que Ele nos mude. Olha, eu não estou falando aqui do arrependimento do pecador agora não. Eu estou falando do arrependimento do servo que quer fazer segundo a sua própria vontade, ao invés de fazer segundo a vontade do seu Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. É isso. Se você não sabe qual é o seu chamado, deixa o seu líder te conduzir.
O segundo passo que a gente precisa, queridos, tá? Para a gente viver esse verdadeiro arrependimento, a gente precisa confessar os nossos pecados e abandoná-los. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Terceiro passo: perdoar a todos. Perdoar a todos que nos tenham ofendido por meio de Jesus Cristo. Mateus 6,14. Preciso perdoar, liberar as pessoas. Tem muita gente que está caminhando para a terra prometida, já até saiu do Egito, mas ainda está agarrado por falta de perdão. Filho, filha, libera perdão. O genuíno arrependimento, ele passa por este processo, liberar perdão por meio de Cristo. Imagina Cristo lá na cruz, de braços abertos, ele fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você pode chegar nesse nível, querido, querida. Basta desejar, basta querer. Você precisa, o quarto passo, um verdadeiro arrependimento, renunciar a toda classe de ocultismo, a toda classe de espíritos demoníacos. Atos 19:19. Renunciar às literaturas ocultistas, renunciar aos ensinos ocultistas. Até ontem isso não te fez bem nenhum. Deixa Jesus Cristo agir realmente na tua vida. Não tem como caminhar para a terra prometida ligado com estas coisas. Você não vai conseguir chegar lá. Um quinto passo para você viver um verdadeiro arrependimento é submeter-se a Cristo e recebê-lo realmente como Senhor. Romanos 10:9. Submeta-se. Cristo é o meu Senhor. Crê, sexto passo, crê em todo o coração que o Senhor, pelo seu poder, vai mudar a sua vida. Vou repetir. Creia em todo o seu coração que o Senhor, pelo seu poder, pode mudar ou vai mudar toda a sua vida. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Creia, ele vai mudar a história da sua vida, ele vai aperfeiçoar, amém? Tá? Então, caminhe para isso, é o caminho para viver tudo aquilo que Deus tem, para viver realmente o reinado, o senhorio de Cristo. Agora, se você porventura ainda não é uma pessoa batizada, se dispõe a ser batizado. Se dispõe a passar pelas águas para nascer de novo. Amém? Nós já ministramos um estudo aí sobre esse novo nascimento. Se dispõe a passar pelas águas aí, em nome de Jesus. Então, são assim passos para você viver um verdadeiro arrependimento. Eu quero te levar nessa manhã a fazer uma autoanálise, tá? Avaliar, ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda coisa para a gente poder viver no reino da luz, ou entrar no reino da luz, a gente precisa estar seguindo a Cristo e aceitando todas as suas condições. Vou repetir, nós precisamos estar seguindo a Cristo
e aceitando todas as suas condições. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente vem do reino das trevas e quer viver no reino da luz, mas com a nossa mentalidade no reino das trevas. E quer colocar as condições do reino das trevas no reino da luz. Pode até arrepiar falar isso, queridos. Mas o que a gente está vivendo hoje no cristianismo é isso. Nós estamos querendo colocar as coisas que nós vivemos no reino das trevas dentro do reino da luz. Ele adverte, Jesus Cristo ele adverte repetidamente para aqueles que querem viver no reino da luz e ser seus seguidores, teriam que pagar um preço. Para seguir ao Senhor Jesus Cristo, implica de decisão firme e absoluta. Eu decidi seguir a Cristo firmemente, absolutamente. Paulo fala, nada vai me separar do amor do meu Senhor. Queridos, mas sabe, o cristão está assim? Você não, né? Estou crendo. Mas o cristão está assim. E eu tô vendo isso muito mais nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade. Oi, você está no lema do reino das trevas ou está no lema do reino da luz? Vou viver como eu quero ou viver como ele quer que eu viva? Eu decidi seguir ao Senhor ou sigo ao Senhor enquanto as coisas convêm para mim? É aceitar Jesus Cristo de acordo com as condições dele. Eu preciso reconhecer a urgência do meu chamado. Ele me chamou. A anunciar a virtude daquele que nos chamou do reino das trevas para maravilhosa luz. Eu preciso me render à vontade dele. Preciso colocar Cristo, para me seguir a Cristo, eu preciso colocar a Cristo sobre tudo e sobre todos. E aí até sobre os seus bens. Seguir a Cristo significa seguir ao Senhor, significa renunciar a tudo por Ele. E se eu renuncio tudo por Ele, eu declaro que Ele tem grandes recompensas para a tua vida. Mateus capítulo 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Tem grandes recompensas para nós. Você tem aceitado as condições do reino da luz? Ou será que você quer trazer e colocar condições no reino do reino das trevas nessa caminhada para o reino da luz? Como é que você está? Qual lema você tem seguido? Pense aí. Comenta aí. Qual lema você tem seguido? O lema do reino das trevas ou o lema do reino da luz?
A terceira coisa que eu quero te dizer sobre como entrar no reino da luz é que você precisa crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Sem uma profunda fé em Jesus, nós não podemos realizar todos os passos acima. Se eu não tiver realmente uma profunda fé em Cristo, no senhorio de Cristo, nós não vamos poder entrar e nem viver no reino da luz, queridos. A gente precisa confessar e crer em Cristo de todo o nosso coração. Eu preciso crer de todo o meu coração que Jesus Cristo, ele é a máxima autoridade. Ele tem todo poder. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Preciso crer de todo o meu coração que por Jesus Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Atos capítulo 13, verso 38, 1 João 1,9. Em Cristo nós temos perdão sobre todos os nossos pecados. Eu preciso crer que no Senhor Jesus Cristo, que através dele, que por ele, nós somos transformados em nova criatura. Coração de pedra em coração de carne. Nova criatura. Ezequiel 36, 26, 2 Coríntios 5, 15, 17. Ele quer te transformar em uma nova criatura. Melhor do que nova criatura. Agora nós nos transformamos em filhos de Deus. João 1,12. E todo que neles eu creio, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos que o receberam. Ter vida eterna. João 3,16. Eu acho que você está tendo a oportunidade de pensar, tá? A ênfase aqui é que lema eu tenho vivido? O lema do reino das trevas ou o lema do reino da luz? Entendi isso. Que Cristo está no trono, Cristo está reinando. Ou é o império das trevas que está reinando na sua vida? Que Jesus Cristo é o seu Kyrios, do grego que significa Senhor, que ele é seu amo absoluto, que é soberano sobre sua vida, que é seu dono. Até quando você vai estar resistente nessa caminhada que você está, o reino da luz, para Canaã celestial, mas ainda preso no Egito, ainda ligado com as coisas do reino das trevas? Não dá para cochear entre dois senhores. Ou Jesus é Senhor da sua vida, ou o inimigo é o Senhor das suas vidas. Poderia falar de Mamon, o dinheiro ser o Senhor das suas vidas. O amor ao dinheiro, né? Não é o dinheiro não é problema. Mas aqui eu estou falando do inimigo para você. Está na hora de você repensar. Eu quero terminar essa manhã. Está na hora de você repensar. E vamos partir para o novo de Deus na nossa vida. Confiar nele. Acreditar nele.
caminhar rumo a Canaã celestial, vencendo as gigantes que se manifestarem na nossa frente, as adversidades que tiverem, os mares que tiverem que se abrir, os rios que nós deveremos passar, as montanhas que nós vamos rodear, os desertos que nós vamos enfrentar. Nós vamos permanecer firmes no propósito, porque o melhor de Deus ainda vai chegar sobre as nossas vidas, amém? Mas deixa Cristo ser verdadeiramente o Senhor. É melhor. É essa mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. Eu amo a sua vida. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria, graça e entendimento. E que você venha a ser transformado por cada ensino para a glória do nome do Senhor. Tenha um domingo abençoado. E aqueles que quiserem estar conosco no presencial hoje à noite, será um motivo de muita alegria. Se essa lição edificou, se essa ministração edificou a sua vida, não esquece não. Deixa seu comentário aí. É de valia para nós. Eu amo você. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.